Tudo bem com todos? Que este domingo seja excelente para todos. Meus amados, vamos abrir as Sagradas Escrituras em Mateus, no capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 13. A partir do verso de número 13 até o verso 16. Um texto muito conhecido por todos. Mas vamos ver o que o Senhor tem para tratar conosco nesta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, dar uma esticada nessa manhã de domingo um pouco fria, né? Podemos fazer uma leitura participativa, irmãos? Amém? Eu começo e a igreja continua, até o verso 16, são 3 versos apenas. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A igreja. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, irmãos, podem assentar. Louvado seja o Senhor. Meus amados, sal e luz, o propósito do ser cristão. Meus amados, todas as pessoas, elas precisam de propósito. E sabendo disso, o mundo, ele cuida de desviar as pessoas do real propósito para qual foram criadas. Sem propósito, tudo fica mais pesado. Não é mesmo? A rotina, o casamento, a família, o trabalho, os estudos, o ministério na igreja e todas as demais coisas. Queridos, nós estamos no Setembro Amarelo, não é isso? Segundo a OMS, com dados estatísticos dos últimos 5 anos, cerca de 32 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil, matando mais que a AIDS e o câncer. Atualmente, os dados estatísticos são alarmantes. Cerca de mais de 30 internações por tentativas de suicídio no Brasil, com destaque para a nossa Paraíba, que aumentou cerca de 71% em relação à última estatística. Isso são dados oficiais. Meus queridos, nós sabemos que a depressão é uma realidade. Obrigado. É uma realidade no meio de todos nós. Não só daqueles que não conhecem a Cristo, mas daqueles que também são cristãos. Temos até exemplos bíblicos disso, de profetas que chegaram a pedir a própria morte. Depressão é um vale escuro. A pessoa que tem depressão precisa de ajuda espiritual, precisa de ajuda também medicamentosa e o devido acompanhamento
para que no tempo certo essa pessoa possa retomar a sua vida, porque é possível alguém que passa por isso retomar a sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, ele tem tudo a ver com isso. Tudo. Isto porque Jesus, ele inicia o seu ministério ali na Galileia, curando muitos enfermos e libertando as pessoas das opressões malignas. Mas observando a multidão, meus amados irmãos, que o seguia em busca de cura e de benefícios, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, mostrando que muito mais do que aquilo que nós recebemos nesta vida, existem coisas mais excelentes, mais importantes. Ele aponta para a verdadeira felicidade. Ele começa do verso 1 até o verso 12. Mas quando ele chega a partir do verso 13, ele pausa o seu ensino para trazer para aqueles que o seguem o real propósito de suas vidas. Jesus, ele vai simplificar, irmãos. Sinceramente, eu amo muito a pedagogia de Jesus, porque ele é simples. Ele é direto, ele é objetivo, ele é prático. No verso 16, observe aí novamente, que ele vai discorrer sobre a luz e sobre o sal, e no verso 16 ele usa: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aí para quê? Para quê? Propósito. Para quê? Vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesse verso, Jesus ele está dizendo para mim e para você que o propósito para aqueles que seguem a Ele é glorificar a Deus, sendo sal e sendo luz. Eu e você pode adotar qualquer outro propósito de vida, eleger as nossas prioridades em qualquer área, familiar, conjugal, profissional, ou o que for, mas a essência do propósito pelo qual você foi criado é de glorificar a Deus. E o Senhor tem tratado muito isso comigo e com a Aparecida lá em casa. É tanto que o Senhor colocou na vida da gente aqui um livro de Rick, eu acho que pronuncia Warren, né? Aqueles que são mais especialistas em inglês aí que me ajudem de plantão, que fala sobre uma vida com propósitos. Para que eu estou na terra? Super recomendo, tem sido abençoador no nosso devocional noturno lá em casa. É o mesmo autor do livro 30 Dias para Viver, muito interessante também, recomendo também demais. Meus queridos, Jesus, ele quando vai discorrer sobre o propósito das nossas vidas aqui na terra, que é glorificar a Deus sendo sal e luz, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para observar aí como ele faz esse destaque. No verso de número 13 e no verso de número 14, Jesus ele conjuga o verbo ser. Vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. E por que ele destaca isso? Não há nenhuma palavra que saia da boca do Senhor Jesus que seja sem um propósito. É porque na verdade ele está chamando a minha e a sua atenção para que o ser é mais importante do que o ter. A prioridade na minha vida e na sua vida tem que ser o ser. Aquilo que vem de dentro de nós e aquilo que nós expressamos em nossa vida a partir daquilo que Cristo realiza no nosso coração.
Tendo em vista isso, pensamos agora na analogia em que Jesus realizou a respeito da luz e do sal. O sal, meus amados irmãos, para quem costuma passear na cozinha como eu, né? Eu passeio na cozinha, eu não sei cozinhar ainda, mas isso é uma missão para o futuro. Mas eu faço alguma coisinha, né? Eu passo lá pela cozinha. E eu sei que lá o saleiro ele tem um papel muito importante. O sal tem um papel muito importante. Primeiro porque o sal, ele cumpre o seu papel sem ser visto. Mas quando ele é sentido por aquilo que precisa ser salgado. Não é verdade? Meus amados irmãos e irmãs. O sal, ele tem várias funções. Ele inibe a decomposição dos alimentos. Ele dá sabor aos alimentos e provoca a sede. Então o sal é muito importante. Já a luz, diferentemente do sal, ela cumpre com o seu papel, com a sua função, quando é vista. E quais são suas funções? Ela fertiliza o solo, ela dá claridade às coisas, ela renova a vida e ela produz calor. Sem luz, sem fotossíntese. Sem fotossíntese, sem oxigenação. Sem oxigenação, sem plantas. Sem plantas, sem vida. Jesus diz: vós sois sal e luz. Sendo sal, meus irmãos, nós somos chamados por Jesus para influenciar no mundo, para impedir que esse mundo venha se autodestruir antes do tempo. É bem possível que você, na sua rotina, bem tímida, você nem perceba o quanto você influencia as pessoas. Mas você, sendo luz e sendo sal, você impacta na vida das pessoas de diversas maneiras. Sendo sal, você foi chamado para testemunhar ao mundo que a vida em Deus tem um excelente sabor. Meus irmãos, a vida em Deus, ela é maravilhosa. Ela é cheia de alegria. Ela é cheia de paz. Ainda que tudo corra mal, ainda que tudo esteja difícil, mas a vida em Deus, irmãos, retira de um crente um sorriso sincero, uma alegria verdadeira, que vai para além das coisas daqui. E quando isso acontece, irmãos, as pessoas ficam sem entender. Como é que aquele homem e aquela mulher, ainda com tantas dificuldades, ainda sorri? Ainda dá um glória a Deus. Ainda dá um aleluia. Mas ele não está com tanta dificuldade de locomoção, porque ele vai à igreja aos domingos. Mas porque o carro dele é encharcado de louvor, eu só escuto o som dos louvores que entoam na casa dele. É porque a vida com Deus, irmãos, tem um sabor diferente. A vida com Deus nos traz a alegria e a paz que excede todo o entendimento.
Sendo sal, irmãos, nós somos chamados para despertar nas pessoas o interesse pelas coisas de Deus. Porque quando nós trabalhamos, nós estudamos, nós estamos na nossa rotina de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, a maneira como nós tratamos os assuntos do cotidiano, a maneira como tomamos as decisões, irmãos, a maneira como lidamos com as pessoas, vai apontar exatamente para isso. Mas rapaz, como é que aquele rapaz encontrou aquela solução? Como foi que ele encontrou a saída para esse problema? Mas rapaz, ele não ia passar por uma cirurgia difícil? Glória a Deus. Como foi que ele passou por esse vale? Aí é a hora da gente dizer: foi o nosso Deus. Foi Jesus que me ajudou. Foi Ele que fez por mim. Não foi meus méritos, mas foi Jesus. Então, sendo sal, nós somos chamados para despertar nas pessoas, irmãos, o interesse pelas coisas de Deus. Mas Jesus, ele faz uma indagação. Ele pergunta, no verso 13, ele diz: mas se perdendo o sabor, o destino do sal é ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Poxa vida, muitas vezes a gente não espera uma palavra dessa, né, tão dura, tão direta da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu costumo dizer sempre, quando ele diz algo assim, é para o nosso bem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim: Fábio, para um pouco. Você corre demais. Pense na sua caminhada. Como é que você está hoje, Fábio? Será que vale a pena, Fábio, trocar a comunhão que você tem com Deus misericordioso, pela amizade de um mundo impiedoso? Porque não se engane, amado irmão e amada irmã, essa porta que o mundo abre para você não vai ser de graça. A amizade com o mundo constitui-se inimizade para com Deus. E o Senhor Jesus, ele chama a sua atenção para isso. Ele diz: você vai encontrar misericórdia em mim. Em mim você encontra misericórdia. Você vai encontrar perdão. Você vai encontrar amor. Você vai encontrar ajuda. Você vai encontrar a solução para aquilo que você tem buscado. Mas no mundo tereis aflições. No verso de número 14, ele nos chama para ser luz. E sendo luz, nós somos chamados para ver como andamos nessa vida. A luz, como diz o salmista lá no Salmo 119, verso 105, é para vermos como nós estamos andando no aqui, no hoje e para o amanhã. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, o passo a passo de cada dia, e luz para os meus caminhos, prospecção para o futuro. E o Senhor diz: Fábio, olhe para a sua vida. A minha palavra plantada no teu coração, Fábio, vai te iluminar,
para você ver como você está. Como você está. Então, sendo luz, e essa luz vai permitir que nós olhemos para nós mesmos. Depois, somos luz, sendo luz, somos chamados para que os outros vejam o caminho que estão seguindo. Irmãos, o Senhor não nos dá uma bênção dessa, um presente desse, que é o Evangelho, que são as boas novas de salvação, para ficar só para a gente. E aí é que está um dos maiores segredos, né, da felicidade do cristão. Ele precisa compartilhar. Ele precisa falar do Evangelho. Ele precisa anunciar que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu para que nós alcançássemos a reconciliação com o Pai. Eu e você, nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. Sendo luz, nós precisamos fazer isso. Para mim, sinceramente, não importa o que você faz. Não sei se você é ocupado às 24 horas do dia. Desculpe, mas não me interessa. Uma coisa é certa: todos aqui que nasceram de novo precisam, para o seu próprio bem, anunciar o Evangelho. É para o seu próprio bem. Faz uma experiência. Experimenta essa semana. Não precisa pregar o Salmo 119, não. Fala só que Jesus te ama para uma pessoa. Transmite esperança para alguém. Estende a mão para outra pessoa. Faz essa experiência. Você vai sentir algo maravilhoso no seu coração. Essa alegria você não vai encontrar em nenhuma prateleira de supermercado, nem de shopping center. É a alegria que vem do céu, do Espírito Santo feliz, por você estar cumprindo o seu chamado, de maneira simples. Não precisa de maiores enfeites, meus amados. Os outros precisam ouvir Jesus em você e em mim. Há tantas pessoas desesperadas neste mundo, irmãos. Tantas pessoas precisando de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Aquela pessoa que está perto de você, que Jesus colocou perto de você, que está te dando trabalho, Ele colocou exatamente para você ser o intercessor dessa pessoa. Não há nada impossível para Deus. Meus irmãos, Jesus transformou minha vida. Um grande pecador, destinado ao inferno, um adúltero, um prostituto. Irmãs se reuniram para orar por mim. E um dia Jesus me resgatou e deu um novo coração. Essa pessoa que está aí, ela vai ser alcançada por Jesus. Se não for por você, você estará semeando nessa vida. Mas você precisa cumprir com esse papel, com esse chamado. E apontar o caminho da vida em Jesus. Nós somos sal para apontar o caminho para a vida em Jesus Cristo. Às vezes nossas conversas, irmãos, falam de bens, de confortos desta vida, daquilo que o mundo com as suas benesses e prazeres pode dar. Mas a vida, só
em Jesus é real, somente. Quando Jesus compara a luz do mundo, que devemos ser, com a candeia e com a cidade, me chama a atenção porque a candeia e a cidade, ela não tem luz própria, Evaristo. Ela precisa de uma fonte de luz. E nós só podemos ter essa luz se for através de Jesus Cristo. Em João 8,12, ele diz que ele é a luz da vida. Ele é a luz da vida. E quem andar com ele não anda em trevas. Então, aquilo que você tem de bom é obra e graça da pessoa bendita de Jesus Cristo, porque ele é a fonte da sua luz. E o meu desejo para mim, para minha casa e para você, é que você reconheça isso. E que você vá buscar na fonte certa. Na fonte certa. Muitas vezes a tristeza que está no seu coração, a falta de propósito da sua vida, é porque você está procurando na fonte errada. Na fonte errada. E enquanto você estiver lá, você não vai ter a verdadeira vida que somente Cristo pode dar. A samaritana recebeu essa palavra de Jesus. Ele disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. A luz do cristão, meus amados irmãos, se revela pela pregação do Evangelho. Ontem o Lídia foi lá, né, Vitor? Ontem o Lídia foi às ruas, enquanto... Sexta. Foi sexta. Chamando a igreja para ir para a próxima, né, Vitor? Chamando a igreja para a próxima. Os irmãos foram à rua, levaram um lanche, e nas portas que se abriram ali, falou do Evangelho, não foi, Vitor? Uma. Levanta aí, Vitor, diga aí para a igreja todinha. Uma se entregou ao Senhor. Eu e você precisa sair de casa. Se não pode ir à noite com o líder, que eu convido a toda a igreja para participar. Nós estávamos com uma reunião na sexta-feira, mas já disse a Alain, se Deus quiser, na próxima a gente vai. Em nome de Jesus. Já tivemos esse trabalho com moradores de rua. Irmãos, é diferente. Você encontra pessoas lá que precisam de reconciliação com Deus. É uma experiência que, se o irmão puder e se a irmã puder viver, é interessante. Mas a gente precisa pregar o Evangelho. Mas também a luz se revela através do testemunho de fidelidade a Deus. Não é qualquer testemunho, é o testemunho de fidelidade a Deus. E a luz do mundo, aliás, a luz do cristão se revela pelo amor ao seu semelhante. Porque não adianta nós falarmos, apenas testemunharmos, e se fazemos, passamos de largo, né? Pelas necessidades dos outros. E eu pergunto nesta manhã para você, qual o testemunho que os de perto têm de você? Que testemunho as pessoas que estão perto de você têm a seu respeito? Sua família, seu cônjuge, seus pais, as pessoas do trabalho.
o do cursinho, da escola, na faculdade, eles conseguem enxergar Jesus em você? Ele consegue ver Jesus em você? Que impressão eles têm de você? Aquela pessoa irritadiça, mal-humorada, que mal dá bom dia às pessoas, que não tem uma palavra de esperança para compartilhar, indolente no trabalho, que não honra seus compromissos, que trata mal a esposa, que trata mal o marido, que na igreja não consegue se submeter às pessoas que Deus constituiu como autoridade sobre sua vida. É isso que as pessoas veem de mim ou de você? Meus irmãos, não bastam as palavras que falamos, não bastam as palavras que nós falamos, mas como o Senhor Jesus no verso 16 colocou, Ele diz que as boas obras que fazemos diante dos homens revelarão se realmente somos luz. É o que a gente faz. Eu sei que é difícil. Muitas vezes nós temos que ir a contragosto do que realmente nós somos. Por exemplo, eu não sou uma pessoa fácil de lidar não, irmãos. Pergunta a Aparecida como é que é. Mas por causa do Evangelho, por causa do exemplo que Jesus deixou, eu preciso mudar. Não é por causa do pastor, não é por causa dos presbíteros que estão ali me presidindo, é por causa de Jesus. Ele deu o maior exemplo. Ele foi à cruz do Calvário, Ele morreu por mim, Ele deu sua própria vida. A minha personalidade, o meu jeito de ser, precisa se converter a Jesus, precisa se dobrar a Ele. Por isso que nós não podemos, irmãos, isso é uma verdade do Evangelho, nós não podemos realizar boas obras que glorifiquem a Deus sem experimentar o novo nascimento. Não é possível. Podemos até realizar boas obras, mas que glorifique a Deus que está nos céus, como está escrito aqui no verso 16, somente através do novo nascimento. Somente nascendo de novo. É porque o Evangelho é que produz isso no nosso coração, irmãos. A nossa inclinação é para o mal, é para a desobediência, é para a rebeldia, é para a grosseria, é para todas aquelas obras da carne. Mas por causa do Evangelho, nós fomos criados de novo. Por isso que precisamos deixar, irmãos, que o Evangelho encharque o nosso coração, domine a nossa mente, para que experimentamos a metanoia, a transformação, porque somente o Evangelho produz esses frutos em nós. E aí as pessoas de fato vão ver na minha vida e na sua vida que há um Deus dos céus, que não são as obras de Fábio, mas as obras de Deus através de Fábio. E que o orgulho que é inerente à natureza humana ficará de lado, ficará para trás.
Meus amados, o que fazemos e entregamos para Deus precisa vir de um coração transformado. Precisa vir de um coração transformado, porque Deus só vai receber assim, com um aroma agradável, o bom perfume. Por que eu e você ainda está com esse coração com a porta entreaberta? Que seja isso uma oração para mim e para você nesta manhã. Essa porta precisa ficar escancarada, precisa ficar totalmente aberta, para que Ele entre, para que Ele transforme, para que Ele mude. E eu não me preocupo, meus amados irmãos, com o tempo de evangelho que você tem. Isso é o que menos me interessa, porque o tempo que nós temos de igreja não nos revela a intimidade que nós temos com Deus. Abre essa porta. Ele está batendo hoje. Deixe que Ele entre e ceie com você. Tem intimidade. Irmãos, somente sendo diferente do mundo é que podemos influenciar. A ideia que nós recebemos de lá de fora é que nós devemos nos parecer, com o mundo. Mas somente você sendo diferente é que você pode influenciar. Você foi chamado do mundo e está no mundo, mas você não é do mundo. Mas você foi enviado para testemunhar ao mundo. Sua vida tem o propósito de glorificar a Deus? Essa pergunta, ela precisa ser feita a você, somente a você e Deus. Tem glorificado a Deus? Ou a luz em você apagou-se? Ou o sal em você tornou-se sem sabor? O Senhor nos desafia hoje, desafia a mim, desafia você, a se autoexaminar. Você teria coragem, nesta manhã, de perguntar a Jesus em oração: Senhor, por favor, me diga o que eu perdi na minha caminhada até aqui? Você teria essa coragem de fazer essa oração a Deus? Fábio, você não conhece minha vida. Eu não conheço mesmo não, mas Jesus sabe o que eu perdi. Ele sabe o que eu perdi, e possivelmente eu também sei, e diria até, certamente devo saber. Mas sabe o que eu faço? Eu coloco debaixo do tapete, atrás da cortina, na última gaveta do meu coração. Você está com coragem de fazer essa oração, que pode mudar a sua vida? Jesus mandou recados para as igrejas lá em Apocalipse. Ele sempre pedia para fazer o quê? Procura ver aonde o que tu perdesse. Procura ver tu perdesse. Procura ver o que tu perdesse. Mas tem uma boa nova para mim e para você nesta manhã. O que você perdeu, Jesus pode te restituir.
Ele é poderoso para fazer. Ele chama à existência aquilo que não existe mais. Ele tem poder, irmãos. Nosso Deus é Deus de milagre. Lázaro, há 4 dias estava no sepulcro. O Senhor Jesus disse o que para ele? Lázaro, vem para fora. Existem áreas na nossa vida, irmão, que precisa de uma ressurreição. E eu lhe desafio nesta manhã, você que está aqui no templo e você que está em casa, pergunte a Jesus hoje, agora: Pai, o que foi que eu perdi na minha caminhada contigo até aqui? Eu queria orar com você. Vamos ficar de pé, irmãos?